Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Está chegando o pessoal aqui agora, tá? Podem colocar o nome completo e o número de matrícula no chat, tá certo? Podem colocar o nome completo e o número de matrícula no chat. Inclusive, eu estou dando permissões para o pessoal entrar agora, né? E o tema hoje vai envolver o seguinte: a gente vai falar um pouquinho sobre software educativo, software livre e single board computer, tá? Eu vou precisar muito do Neto hoje para falar, inclusive, sobre software livre e sobre single board computer, que é um conteúdo que foi já abordado, mas eu estava vendo no nosso calendário, no nosso cronograma, nós temos um problema no nosso calendário. Nossa turma foi a que mais pegou feriados, né? Foi a que mais pegou feriados, então a gente tem que finalizar uns 4 feriados e tem temas que não foram abordados em época hábil, tá? E, como vocês sabem, eu precisei ir para São Paulo para ver as coisas com a minha mãe como estava, né? Lamentavelmente, ela faleceu, mas eu fiquei muito tempo fora, 2 semanas. Para quem está trabalhando com 3 disciplinas, não parece. Parece que é muito, muito tempo, mas não é muito tempo do ponto de vista de quem está lá para visitar. E, por outro lado, é muito tempo ausente com os meus alunos, tá? Então, no caso, gente, a gente vai começar hoje abordando o software livre. Depois de terminar essa apresentação, a gente vai ter uma outra apresentação sobre metodologias, tá? Então, hoje eu vou contar bastante com o apoio, com a ajuda do Neto, tá certo? E o pessoal está chegando agora ainda, então vamos começar, tá certo? Vamos começar e vamos avançar. Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vi que vocês fizeram várias perguntas para mim, fizeram perguntas sobre as notas, como está dando algum trabalho, já, né? Basicamente, em cima dos trabalhos que a gente pensou, tudo mais, a gente vai começar a fazer ações de fórum ainda hoje, viu, Neto? Tá? Então, a gente vai formular algumas questões de fórum que vão ser feitas por vocês até o penúltimo dia de aula, tá certo? Então, no final da disciplina, vocês terão tempo para poder finalizar esses trabalhos, mas o que eu recomendo é que vocês façam dentro do possível, tá? Os trabalhos que os fóruns vão pedir, as ações assíncronas vão ser pedidas por nós, tá? Que vocês se engajem nessas ações, tá? Então, basicamente, é isso, gente. Então, olha, um fórum, pelo menos um fórum para cada aula é o que deveria ser, tá certo? Talvez a gente vá fazer menos fórum, tá? Para poder finalizar o semestre, tá? Adequadamente. Mas tem conteúdos que foram feitas. A Naira está perguntando como serão essas atividades. Essas atividades vão ser atividades de fórum, que vocês poderão pegar as apresentações que eu estou postando no Siga A, tá certo? Então, eu estou postando no Siga A, estou postando no grupo do WhatsApp também para vocês, tá? E as atividades vão ser sobre a temática que nós discutimos em aula, tá bom? Então, vamos agora avançar e vamos seguir.
Pronto. Hoje a temática que vamos falar é sobre software livre e single board computer e software educativo, tá? E vamos apresentar em primeira mão uma breve história sobre o software livre e vamos trabalhar as definições sobre software livre, tá? Neto, pode fazer a leitura dessa parte que está em amarelo? Ok. Boa noite, pessoal, novamente. Pronto. Vamos aqui ler um trecho retirado do Wikipedia, certo? Onde traz uma descrição do que é o software livre, certo? Software livre é o software que concede liberdade ao usuário para executar, acessar e modificar o código-fonte e redistribuir cópias com ou sem modificações. Sua definição é estabelecida pela Free Software Foundation, FSF, em conjunto com o projeto GNU. Segundo a definição criada por Richard Stallman, o fundador da FSF, da Free Software Foundation, o software livre é qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem nenhuma restrição. Posso complementar, professor? Posso, mas vamos Isso, lá. eu ia Continua. complementar exatamente isso. Pronto, perfeito. Existem as 4 liberdades, a qual a Free Software Foundation criou ao criar o manifesto GNU, certo? E eu vou ler esse trecho. As 2 principais organizações internacionais responsáveis pela proteção e promoção do software livre, a Free Software Foundation e a Open Source Initiative, que é a iniciativa de open source, elas atuam também para garantir que os termos free software e open source sejam utilizados de forma correta. A FSF considera um software como livre quando atende 4 tipos de liberdade para os usuários, que são essas que estão abaixo, né, que são as liberdades a qual a FSF estabeleceu ao criar o manifesto GNU, certo? Que traria a colaboração da comunidade para esse software, para esse sistema operacional que seria criado, e tem essas 4 liberdades. A liberdade primeira, que é a liberdade zero, é a liberdade de executar o programa para qualquer propósito, ou seja, o usuário ele tem a liberdade de pegar o programa que está disponibilizado e executar para qualquer finalidade. Tem a liberdade de estudar o programa e adaptá-lo para suas necessidades, ou seja, eu posso pegar, conhecer ele, para isso eu preciso ter acesso ao código-fonte, certo? E eu adapto ele à minha realidade, à minha necessidade, eu consigo modificá-lo. A liberdade terceira, que é a liberdade de redistribuir cópias do programa de modo que você possa ajudar ao seu próximo. Ou seja, além de poder modificar, eu também posso redistribuir, compartilhar esse código, né? Esse código, software ou qualquer produto que esteja licenciado. E a quarta liberdade, que é a de modificar, até como o nome diz, aperfeiçoar o programa e distribuir essas modificações de modo que toda a comunidade se beneficie, né? Então eu posso tanto compartilhar o modificado, a partir do momento que eu criei, quanto eu posso compartilhar o que eu adquiri. Professor? Pois não. Ah, falando sobre essas 4 liberdades, eu peço já para vocês que guardem na sua mente essas 4 liberdades, tá? Procurem guardar elas, que a gente vai retornar a elas no transcorrer da aula, tá? Bom, durante os anos 60, os computadores de grande porte utilizados quase exclusivamente em grandes empresas e instituições governamentais dominavam o mercado da computação. Nessa época não era comum, do ponto de vista comercial, a ideia do software como algo separado do hardware, tá? O software era entregue junto com o código-fonte, ou, em muitas vezes, apenas o código-fonte era dado, tá? Existiam grupos de usuários que compartilhavam código e informações, mas esse código que hoje em dia a gente considera como software, ele era distribuído gratuitamente entre as pessoas da comunidade para poder fazer e realizar determinadas ações. Existiam grupos de usuários que compartilhavam código e informação. Assim, no início do software, naturalmente, o software era livre. Então, quando começamos o trabalho com a computação nos anos 60, tínhamos esses laboratórios enormes, tá?
Aqui nós tínhamos os profissionais que trabalhavam. Cada geladeira dessa, tá? Era um recurso de processamento de dados, era o que nós considerávamos como o equipamento, e aqui nós tínhamos terminais burros, tá? No qual nós entrávamos com os dados, eles eram manipulados nessas caixas, tá? E geralmente eram dados bancários, eram situações específicas, porque não dava para fazer muita coisa com o que nós considerávamos como computador, tá certo? E o software, basicamente, ele era necessário para a máquina funcionar, mas as pessoas que trabalhavam com ele não percebiam a relevância e o valor que isso teria no futuro. Então, se a gente for olhar, por exemplo, essa foto, a gente tem aqui um terminal burro, tá? Com teclado e monitor, uma impressora, tá? E aqui atrás nós tínhamos os computadores, que eram essas praticamente geladeiras enormes aqui, tá certo? Então, na década de 60, nós tínhamos os Univacs 1101, era para uso corporativo, não havia perspectiva de uso pessoal, geralmente era feito para geração de folha de pagamento, relatório de movimentação financeira, controle e processamento bancário, tá? Para você entrar num CPD desse nos anos 70, num centro de processamento de dados desse, você tinha que entrar com avental e luva, só para se ter ideia, tá? Não havia espaço para desktop, ou seja, área de trabalho. O hardware ele valia mais que o software, tá? E aqui nós temos um dilema: mainframes contra microcomputadores, porque não haviam computadores pessoais. Então, não tinha necessidade de um microcomputador. Então, o que nós tínhamos era um mainframe, tá? Poucos sistemas operacionais, era a época dos CPDs, e nós tínhamos os laboratórios de informática, tínhamos esse elemento dos terminais burros aqui, tá? E a IBM era líder de mercado, tá? Ignoravam o software como produto e isso gerou uma oportunidade de mercado, tá? Neto, poderia falar um pouco, Neto? Pronto, complementando. Deixa o seu comentário. Perdão, não entendi. Pode tecer o seu comentário, pode falar. Perfeito, perfeito, professor. Exatamente como o senhor falou, nesse período, né, onde a gente tinha um monopólio dos mainframes, né, basicamente só tinha uso de mainframes, como você disse, o foco era no hardware. Então, as empresas como IBM aqui, que a gente tem um exemplo, líder de mercado dessa época, eles, quando faziam aliança com empresas de software, eles pouco se preocupavam quanto à comercialização do software, e sim do hardware que eles vendiam, né, que era, como você disse, também o de maior valor. E foi a partir dessa oportunidade, né, e também por não ter ainda estabelecido o tipo de licenciamento que empresas como Microsoft, posso citar, Apple, entre outras, começaram então a desenvolver seus softwares e realmente agregar valor a esses softwares, né? E eu acredito que você vai avançar agora, indo para a era dos computadores e com esse tipo de licenciamento, começou então a criar a necessidade de voltar a compartilhar o software de forma aberta, né, de forma livre, então criando um tipo de licenciamento, né, que foi a partir disso que veio o tipo de licenciamento GPL, que é o General Public License, licença de uso geral, A né, que gente foi vai criada. falar sobre isso, tá? Perfeito. Então, Vamos então basicamente, avançando. aqui, o que nós temos aqui? Era o que era um microcomputador nos anos 70, tá? Então, aqui são microcomputadores, tá? Tá? Os computadores portáteis, tá? Modelos do DECA, PDP, PDP-8, era uma época de transição, tá? Então, é a época do surgimento dos computadores pessoais, que vai surgir com uma nova cultura de informação
e de informática. E o que é cultura de informática? Tá? Cultura de informática é basicamente todos os aspectos sociais e culturais que envolvem a informática. Tá? Então, qual a cultura de informática que surgiu naquela época? Ainda era uma cultura da gente emprestar recursos, muitas vezes trocar recursos, era muito comum ainda se copiar, tá? E nessa época foi quando já surgiu a transição entre software proprietário e o software que eu posso dizer até agora livre. Então, o hardware de informática era caro e o software não era nem considerado um produto ainda que fosse comercializado, tá? Então, esse aqui foi basicamente o primeiro computador com o qual eu tive contato, o Altair 8800. É um microcomputador projetado em 1974 pelo MIT, tá? E baseado na CPI Intel 8080. Tá? O interesse cresceu rapidamente depois que apareceu na capa da edição de janeiro de 1975 da Popular Electronics e foi vendido por correspondência através de anúncios lá na Rádio Electronics e em outras revistas amadoras de eletrônica. O Altair foi amplamente reconhecido como a centelha que deu início ao computador pessoal. Um detalhe, esse computador aqui não vai ter monitor de vídeo, não. Toda a saída de dados que vamos ter daqui vai ser uma saída impressa, tá? Então, o usuário daquela época não tinha opção de ir para um monitor de vídeo, tinha que ver os dados impressos, ler esses dados, e a partir daí ele já fazia alteração, tá? Então, esse é o primeiro computador de sucesso comercial. Os barramentos do computador projetado para o Altair se tornariam um padrão, de fato, na forma do barramento S100. E a primeira linguagem de programação para a máquina foi o produto fundador da Microsoft, o Altair Basic. Tá? Então, aqui, ele na Popular Electronics, tá? Ele sendo apresentado, essa revista vendeu que só na época. Um detalhe interessante, Popular Electronics você encontrava até em bancas de jornal aqui no Brasil, mas em língua inglesa. Então, esse foi o primeiro computador que a gente pode dizer que seria o primeiro microcomputador. Tá? E é nesse princípio que está o pulo do gato, que vai tornar o Bill Gates o homem mais rico do mundo. Tá? Então, aqui, só colocamos as duas jogadas. Na jogada da Microsoft, qual foi o lance maior? Tá? Ele fez um sistema operacional, não foi o que ele fez, ele comprou um sistema operacional, tá? E licenciou no seu nome. Tá? Com $30 mil, ele comprou o sistema operacional, tá? E a Apple, tá? Apresentou o primeiro computador com sistema operacional, já tendo um padrão de utilização de mouse, tá certo? Muita gente coloca essa oposição entre a Apple e a Microsoft, mas, na realidade, tá? Tanto o Bill Gates quanto o Steve Jobs, eles se aproveitaram de um fator, tá? E eles fizeram várias publicações nos anos 70, falando e defendendo a ideia de que o software ele era essencial para funcionar o computador de uma forma mais amigável para o ser humano, e a partir dessa ideia ele vai publicando que o software deveria ser um produto cobrado, tá? Então, nesse sentido, a Microsoft e a Apple estavam no mesmo lado. Eles defendiam software
proprietário, que poderia ser comercializado, vendido, entre outras questões. Então, aqui já vai surgir a realidade, a questão de oposição de fato, tá? Então, você começa a ter um produto novo chamado software, tá? E esse produto novo chamado software é o que permitiria fazer os microcomputadores funcionarem, tá certo? E muita gente, vamos dizer, pressupôs que havia uma realidade em que o Jobs, ou melhor, o Jobs e o Bill Gates, eles se opunham, mas se você for ver, na verdade, elas nunca se opuseram, tá? Havia, sim, uma oposição no seguinte sentido, tá? Processar quem utilizasse software livre, evitar, tá? O software livre, evitar todas essas questões, tá? Então, as pessoas estão vendo a competição e a rivalidade até hoje entre as empresas de software proprietário. No entanto, na história da humanidade, nunca ocorreu tamanha acumulação de capital e enriquecimento ilícito como na época do software proprietário. Os computadores e seus sistemas foram desenvolvidos ao longo dos séculos pela comunidade acadêmica e pelos cientistas e engenheiros. A internet foi desenvolvida com o esforço de milhares de cientistas intelectuais ao longo do século. É justificável, então, tá, que tal saber não seja livre? Então, vou passar agora um pouco para o Neto como fazer os comentários. Pronto. Complementando essa parte, professor, com essa pergunta, né, justificável que ele não seja livre, eu lembro que Stallman começou a trazer e a criar o Manifesto GNU, né, e trazer pessoas para a comunidade com a finalidade realmente de que pudesse dar essa continuidade do software que estava sendo criado por ele, né? Ele estava utilizando o Unix, né, no MIT, inclusive, como você mesmo falou naquele parágrafo ali anterior, de que as universidades, né, sempre desenvolviam os engenheiros e tudo. Então, eles utilizavam esse software, mas esse software ele não era propriamente livre, né? Ele realmente tinha algumas, como é que eu posso dizer, ele tinha um outro tipo de licenciamento. Então, eles começaram então a criar um software similar a esse, que era um software que era utilizado, por exemplo, o Unix, ele era utilizado não só no MIT, mas também na Bell Labs, que era o laboratório da AT&T, né, empresa de telecomunicações americana. E eles viram então que tinha necessidade de pegar um software com uma pegada empresarial também e acadêmica, e esse software ser democratizado, né, ser distribuído de forma democrática. Então, foi a partir desse momento, como você falou aí, que viram que o conhecimento e o avanço no desenvolvimento de software era realmente muito, muito grande. E, mais uma vez, foi criado esse manifesto por essa necessidade, né? De agregar toda uma comunidade, não só usuários, mas também de beneficiados e colaboradores, né? Do software. Pronto. Então, o que eu queria comentar agora, que o trabalho de mestrado do Neto, ele é importante no seguinte aspecto, tá? O Neto, ele já criou, tá, um sistema operacional que a gente estava utilizando no LabPAN, tá? Que é um sistema baseado em Linux, mas com finalidade educacional, tá certo? E ele já trabalhou na perspectiva. Não, fica tranquilo, o Carlos Eduardo entrou agora, seja bem-vindo, Carlos. Tá? Então, vamos dizer, uma das coisas... Alô, uma das coisas mais interessantes foi o que esse cara aí fez. Esse daí é o Richard Stallman, que na metade dos anos 80 ele começou a perceber a dominação do software proprietário no mercado de informática. Ele nasceu em 16 de março de 1953, é um ativista fundador do movimento Software Livre, do projeto GNU
e da Fundação do Software Livre, um aclamado programador e hacker. Tá? Seus maiores feitos incluem o Emacs, do Linux, tá? O GNU Emacs, e mais tarde o GNU Compiler Collection, que é uma coleção de compiladores, e o GNU Debugger. É também autor da GNU General Public License, tá? O GNU GPL, tá? O GNU GPL ou GPL, a licença geral livre, tá? A licença é a licença livre mais utilizada no mundo que consolidou os conceitos de copyleft, tá? Então, veja só, a questão do Linux ou a questão do software livre não é se o software é gratuito ou não, tá? Até porque a gente já tem um conceito apropriado para o software gratuito, que muita gente acaba confundindo, que é o freeware, tá? Então, eu posso ter um software freeware, mas talvez eu não possa mexer nesse software, aprender com esse software a programar, tá certo? Porque ele pode ser apenas uma licença de uso. Como em português, muitas vezes a tradução do inglês para o português é free, que significa livre em português, mas também no inglês o free pode estar se referindo a alguma coisa que é gratuita, tá? Muita gente confundiu isso, tá? Mas, basicamente, o software livre ele vai se deter aqueles 4 direitos, tá? E aí é uma questão que se refere à liberdade que o usuário ele pode ter, tá? E essas 4 liberdades eu vou pedir para o Neto repetir para o pessoal novamente e tecer comentários sobre a importância do Stallman. Ok, Neto? Certo. Só tem como voltar aí ou eu boto aqui? Posso voltar aqui. Perfeito. Ó, posso voltar aqui. Você quer que eu volte nos 4? Isso, As aí. 4 Pronto, liberdades? perfeito. Não. Perfeito aí. Pronto. Até um parêntese, né, professor? Essa liberdade, até como a gente fala aqui em cima, existe praticamente 2 tipos de organizações que trabalham com essas liberdades, né? Que é a FSF, a Free Software Foundation, o professor falou agora, e a iniciativa de Open Source. Tem uma pequena diferença, tá, gente? Essas 4 liberdades são da Free Software Foundation. Por que eu estou falando isso? Como o professor disse, a Free Software Foundation criou o Free Software, que é o software livre de liberdade. Já o Open Source, ele não garante exatamente todas essas 4. Ele é um pouco mais flexível, eu posso dizer para vocês. Eu vou lendo aqui e a gente depois faz uns paralelos. Ó, a primeira liberdade que a Free Software Foundation garante, né, no uso da licença livre, é a liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Ou seja, o usuário ele tem a liberdade de pegar aquele programa que foi distribuído, entregue a ele e executar, utilizar. E isso sendo pago ou não, mas ele pode executar, certo? Não restringe a ser gratuito, ok? A liberdade que ele tem também, a segunda, é a de estudar o programa e adaptar às suas necessidades. Ou seja, como que você vai estudar? Com acesso ao código-fonte. Então, um requisito para que essa liberdade seja garantida é que o código-fonte do software, né, aquela receita do software, ele seja aberto. Então, um software livre, ele necessariamente ele é open source, mas nem todo open source vai ser livre. Por quê? Porque nem todo open source, todo software que vai ser open source vai garantir todas essas 4 liberdades. Lembrando, não são só essas 4, né? Existe todo um manifesto que estabeleceu, mas essas são as básicas. E a terceira liberdade, que é a de redistribuir cópias do programa de modo que você possa ajudar ao seu próximo. Ou seja, eu adquiri um programa que é software livre, eu tenho a liberdade de pegar e compartilhar outra cópia, né? Baixei, posso gravar um CD para um colega e fazer com que ele execute aquela distribuição do Linux, ou então aquela versão daquele software, do LibreOffice. Então, eu tenho essa liberdade de pegar, adquirir o software e compartilhar ele.
algo que a copyright ela não assegura, né? E copyright que eu falo, softwares que tem licença com direito de uso, né? Proteção de uso. E a quarta Pronto, liberdade... Neto. Deixa eu só fazer uma observação, daí tu pode continuar. Pois Uma não. observação que eu quero chamar a atenção. Veja bem que antes da época da criação, tá, do Stallman sobre esses 4 direitos pela Free Software Foundation, tá, nós tínhamos somente direitos autorais. Tá? Depois disso, vai surgir o que nós chamamos hoje de os esquerdos autorais. Tá? O que seriam esses esquerdos autorais? Seria o direito para você executar, seria a liberdade de estudar algo, a liberdade de redistribuir algo e a liberdade de modificar e aperfeiçoar algo. Tudo isso, hoje em dia, tem um peso muito grande, porque antigamente, por exemplo, e esse peso não se restringe só à informática, mas a áreas como a farmacêutica, a áreas como química, se você tinha direitos autorais, a pessoa já se sentia proprietária daquilo. Hoje existe, por exemplo, o dilema da quebra de direitos autorais. Tá? Vou dar um exemplo para vocês dessa quebra. A quebra dos direitos autorais que o governo do Fernando Henrique Cardoso, através do Zé Serra, fez em relação à liberação dos medicamentos para utilizar também os genéricos, viu, Ney? Também os genéricos. Mas ali, eu estou falando da liberação dos medicamentos para quem tem AIDS. Tá? Ter se tornado algo que a maioria começou a trabalhar nesse sentido. Tá? Inclusive, a Organização Mundial do Comércio utiliza a licença de copyleft para, por exemplo, distribuir as vacinas. Tá? E a gente já sabe que, por exemplo, os ingleses eles já criaram um medicamento, tá, para COVID, tá? Só que sabe qual é o preço de mercado que vai chegar as pílulas da COVID, anti-COVID? Vai chegar aqui no Brasil a um valor de R$20 mil, se ninguém utilizar a Organização Mundial do Comércio. Tá? Vai valer R$20 mil você tomar uma pílulazinha daquela. Tá? Ou seja, não será acessível a grande parte da população. Tá? Se fosse ver, por exemplo, as vacinas hoje, quanto elas custariam, tá? O valor é exorbitante. Tá certo? E nós utilizamos essa licença. Vou dar um outro exemplo para vocês. Aqui no Ceará, nós temos o Hospital da Criança. Tá? E no Hospital da Criança, eles têm um microscópio tunelar que permite ver e identificar por dentro como funcionam como estão estruturados os cromossomos que você tem. Então, logo, ele permite você fazer averiguações na parte clínica, tá? E o que acontecia? Esse software, ele era um software proprietário da Microsoft, venceu esse software no Hospital da Criança, um microscópio de R$210 mil, ficou parado durante 2 anos, tá? Porque se eles fossem comprar a atualização deles, essa atualização seria cobrado mais R$210 mil pela atualização a cada 2 anos. O que acontece é que ficou parado. Aí me lembro que, mais ou menos há uns 10, 11 anos atrás, eu fui chamado para poder ver essa questão desse microscópio, tá? E fui junto com uma galera também que fazia programação,
tudo mais lá na UES. E aí a questão foi a seguinte: nós decidimos fazer o nosso programa, tá? Na perspectiva do soft livre, tá? Para não ter o problema de craqueamento nem nada sobre o equipamento, avaliamos o custo de mercado que teria esse software, e, na época, o custo do software não passaria de R$ 12.000, tá? Não passaria de R$ 12.000. Fizemos a programação, fizemos funcionar o equipamento, e hoje em dia está lá, tá certo? Então, o que me garantiu fazer a programação disso com os usuários, tá? Para os usuários e com os programadores da web, foi a simples justificativa de pagar a bolsa deles, tá? Para que eles finalizassem sua pesquisa de mestrado, tá certo? E os 12.000, no fim das contas, foi rateado entre 5 estudantes, tá certo? Então, o que me garantiu fazer isso foi justamente a licença copyleft, tá certo? Quer comentar alguma coisa, Neto? Rapidinho, professor. É justamente isso, como o senhor disse. Uma das motivações, né, de Stallman ao criar a GPL, né, o manifesto e a copyleft, era realmente ter um sistema operacional que não tivesse dono, né? Como eu disse, ele utilizava o Unix, que sim, ele era de propriedade na época, né, e uso compartilhado do MIT e do laboratório dessas empresas que eu falei, General Electric e AT&T. Então, eles queriam que não tivesse dono. Aí, como é que foi a sacada dele, né? Uma das coisas também que a GPL faz é preservar o autor, certo? Então, a GPL, ela também não tira a autoria, mas a autoria, por exemplo, se eu compartilho o software e modifico, eu posso ser um editor daquele software, de maneira que eu editei ele, mas eu não posso tirar a autoria, né, do principal autor, de quem realmente criou do zero. Então, é só uma observação que eu queria fazer em relação a isso, a essa preservação da autoria, né? A ideia é ter um software que não tenha dono, mas ao mesmo tempo ele vai preservar o autor, certo? E é justamente como você disse, professor. A ideia também é de difundir o conhecimento. A questão de custo que a gente vai exigir ou cobrar diante de um software livre desse, não é a principal finalidade. Eu posso sim comercializar, porque eu vou ter custos, mas a principal finalidade é eu criar um software que ele vai poder realmente estar melhorando o outro e ser possível de ser melhorado, né? Ser aprimorado. Isso. Pronto, pessoal. Então, basicamente, tá? O trabalho que o Neto ele vem fazendo, que é trabalhar com uma single board computer como computador, criando um sistema operacional que é um sistema educacional, porque ele está carregado de softwares livres para o ensino e aprendizagem dos nossos estudantes, é isso que a gente gostaria de estar fazendo nesse momento. Nós já temos uma versão 1 do software, tá? Mas o ano passado, na pandemia, ela ficou pronta, tá? Inclusive, eu estou utilizando ele aqui numa televisão sem desligar ainda, né? Sem desligar, eu acho que já faz Quantos uns dias? 700 dias que está ligado direto o equipamento aqui sendo testado, tá? Uma outra coisa interessante, tá? É que agora nós temos um outro bolsista, o Fredson, que está trabalhando com um software de geometria dinâmica, que é GPL, tá? Que vai poder trabalhar também nessa perspectiva na figura do software livre, tá certo? Mas agora vamos continuar aqui na apresentação, que eu vou mostrar um pouco das características dos equipamentos dos anos 80, tá? Então, nos anos 80, nós vamos ter uma transformação geral, tá?
Ainda vai ter CPDs? Vai, mas vai ter uma transição do CPD para o microcomputador pessoal. E aí já entra um pouco, na época já da minha adolescência, que um vizinho meu tinha um IBM, eu ia sempre na casa dele, tá? Fazer a programação do IBM, tá? E por que fazia essa programação? Porque havia naquela época várias revistas que ensinavam a gente a programar em BASIC, por exemplo, um jogo eletrônico, mas num disquete, tá? Então a gente ficava numa troca de disquete na máquina para poder carregar um programa que hoje facilmente seria levantado. Então esse daqui é um microcomputador pessoal, é um computador portátil também, é um XT-IBM, tá? E aqui vai começar a haver a popularização dos PCs, personal computers. Nós vamos ter uma nova cultura de informática, mas o que faltava nessa perspectiva, como funcionava essa cultura de informática nova, tá? Ela já funcionava na perspectiva da comercialização da Microsoft, tá? Que foi o lance que tornou o Bill Gates o cara mais rico do mundo, tá certo? E qual foi a cultura de informática que surgiu? Surgiu essa guerra de informática. Aqui também vão surgir os vírus e os programas antivírus, tá? Os vírus de computadores são criações humanas em cima do código-fonte para prejudicar um usuário, e quem teria, vamos dizer, a possibilidade de resgatar o nosso pobre usuário de equipamentos? Seriam as empresas de software que geralmente combateriam esses vírus. Então, a McAfee, por exemplo, talvez ela tenha sido a primeira empresa que criou o vírus de computador. E ela mesma apresentou a solução da criação. Tá? Então, hoje em dia, nós temos vírus de computadores diversos sendo lançados aí, tá? E são os caras da equipe de programação e desenvolvimento desses softwares que geralmente colocam a cura para os equipamentos, tá? O software ele vai passar a ser considerado um produto, tá? Em sua tradução, software seria um produto leve, tá? E sem o software, a gente não teria condição de utilizar os computadores, tá? Então, essa cultura de software proprietário vira uma moda, surgem novas fortunas da informática, lendas sobre os empresários do Vale do Silício, sistemas de mainframe eles vão sendo abandonados aos poucos. No final dos anos 80, 89, termina a Guerra Fria. No Brasil, no começo dos anos 80, tá? Durante o governo Collor, a lei de informática que permitia que nós tivéssemos, tá? Uma indústria de informática, como a Cobra, computadores brasileiros, tá? Essa lei de informática foi extinta, permitindo que placas de vários países, equipamentos de vários países fossem comercializados no Brasil, e nós passamos a ter uma discussão acadêmica sobre direitos autorais no Massachusetts Institute of Technology, tá? Então, esse aqui vai ser um dos equipamentos que eu vi também durante a minha infância, tá? Aqui também ele vai ser um outro equipamento CP500, tá? Eu nem lembro o nome da empresa, mas tinha a participação da Cobra Computadores na criação desse equipamento para a América Latina, tá? Então, na década de 80, vai ser um período onde vão experimentar todos os equipamentos, tá? Inclusive, falando sobre a Cobra, somente uma secretaria dentro da Computadores Brasileiros é que existe hoje em dia, que é uma secretaria chamada SEP, tá? Essa secretaria, ela assume a proporção
de uma Secretaria Central de Dados de Informática, e a cobra de computadores foi desmembrada e dada para várias empresas. Então, quando a gente entrou na corrida de informática, a gente já entrou perdendo, tá? Então, aqui já a questão da revolução do software livre, que a gente já adiantou um pouquinho na fala do Neto. Aqui, no caso, nós temos o símbolo do Linux, o símbolo do GNU, esse animal africano lindíssimo, tá? Mas só que vai significar GNU is not Linux, tá? O LibreOffice, que eu particularmente eu utilizo o LibreOffice para não ter que usar o Microsoft Office, tá? O GIMP, tá? Uma outra distribuição Linux, o Debian, tá? Então, nós já começamos a nos acostumar um pouco nos anos 90 com esses recursos, tá? Richard Matthew Stallman, Manhattan, 16 de março de 1953. Tá? Ele vai ser esse ativista e fundador do movimento do software livre. Como já apresentamos ele um pouquinho antes, desde a metade dos anos 90, o Stallman ele vai dedicar a maior parte do tempo da sua vida ao ativismo político sobre o software. Vai ser a luta do Stallman, tá? O Linus Torvalds, tá? Que é o cara que criou o Linux, vai ter uma união nesse aspecto e vai ser importante tudo isso. Em 71, ele ainda era calouro na Universidade de Harvard, onde se graduou em física, e em 1974, Stallman era programador do Laboratório de Inteligência Artificial do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e se tornou um líder na comunidade hacker, tá? Aqui eu falo um pouquinho sobre o transcorrer da vida dele nos anos 80, e em 85, Stallman ele vai publicar o Manifesto GNU, que estabelece sua motivação para criar um sistema livre, tá? Chamado GNU is not Unix, tá? O GNU vai ser basicamente a abreviação que ele criou, uma autorreferência, G, tá? NU, tá? Que vai ser algo semelhante ao sistema operacional do Unix, mas só que não vai ser a mesma coisa que o Unix, porque o Unix era proprietário, era vendido, tá? A partir disso, ele cria a fundação do Free Software Foundation para unir programadores de software para uma infraestrutura legal para a comunidade livre, tá? Então, basicamente, o software livre educacional, tá? O software livre não é simplesmente uma questão de técnica, ou é uma questão de ética social e política. É uma questão de direitos humanos que os usuários devem ter. Liberdade e cooperação são valores essenciais do software livre. O bom sistema GNU implementa esses valores e o princípio do compartilhamento, uma vez que compartilhar é bom, benéfico para o progresso humano, tá? Então, isso foi retirado da fonte do projeto GNU na internet, tá? Compartilhamento. As escolas devem ensinar valor do compartilhamento, dando exemplos. Software livres apoiam a educação por permitir o compartilhamento de conhecimento e ferramentas, tá? Conhecimento. Muitos jovens estudam, têm talento para programação e são fascinados por computadores e ávidos em aprender como seus sistemas funcionam. Como software proprietário, essa informação é um segredo. Então, os professores não têm como torná-lo disponível para seus estudantes. Mas, se o programa é software livre, o professor pode explicar o básico e, então, entregar o código-fonte para que estudantes leiam e aprendam. Ferramentas. Professores podem entregar aos estudantes cópia de programas
que eles usam em sala de aula, de modo que eles possam usá-los em casa. Com software livre, copiar não é apenas autorizado, é incentivado. E responsabilidade social. A computação já se tornou uma parte essencial do nosso cotidiano. A tecnologia digital está transformando a sociedade muito rapidamente, e escolas têm sido uma influência no futuro da sociedade. Sua missão é fazer com que estudantes estejam prontos para participar de uma sociedade digital livre, ensinando a eles a liberdade que lhes facilitam ter o controle das próprias vidas, tá? E que ninguém mais possa mudar. Instituições educacionais não devem permitir que empresas de software proprietário imponham o seu poder sobre o resto da sociedade e sobre o seu futuro. Tá? Isso está na fonte mencionada aqui abaixo. Tá certo? Então, aqui eu estou falando um pouco sobre a independência também. Empresas de software proprietário usam escolas e universidades como um trampolim para atingir seus usuários e, com isso, impor seu software sobre a sociedade como eles oferecem descontos ou até mesmo entregam distribuições gratuitamente, tá, para os usuários, de forma que os estudantes eles não queiram aprender uma coisa nova. Tá? Então, por exemplo, o maior problema que nós estamos tendo na atualidade é com os softwares de videoconferência. A UFC, sem uma consulta pública, tá? Ela aderiu o pacote da Google e passou o Google Meet, tá? Sendo que existem outras soluções gratuitas e soluções livres também, como o Jitsi. Eu mesmo utilizo esse recurso, porque como já foi pago, então eu vou utilizar. Mas digamos que amanhã ou depois, eles chegam para o UFC e falam: olha, a licença de vocês venceu, vocês têm que pagar tantos milhões de dólares ou reais para poder continuar tendo o serviço do Google Meet. Tá certo? Então, essa é uma questão que pesa, tá certo? Sobre a nossa independência, sobre a possibilidade de compartilhar. Agora, existem opções livres para videoconferência? Existem, tá? Mas, no momento da pandemia, eles testaram esse tipo de recurso. Esse tipo de recurso quase não tinha valor financeiro. Se você fosse olhar há 20 anos atrás, o professor Hermínio, junto com algumas pessoas, ele já tem trabalhado com videoconferência para fazer as aulas de geometria dinâmica, tá? Então, para a gente poder realizar essas aulas, a gente tinha que garantir essa videoconferência, tá? Na minha tese de doutorado, inclusive, tem um exemplo do uso sobre um software de geometria dinâmica que nós criamos, tá? Já apresentando um software de videoconferência, tá certo? Então, basicamente, essas questões elas se tornam essenciais, tá? Licenças de software livre não expiram, significam, uma vez que o software livre seja adotado, as instituições permanecerão independentes, tá? De um fornecedor. Além do mais, licença de software livre concordam aos usuários os direitos, não somente de usar como quiserem, tá? Mas de copiá-los, distribuí-los e modificá-los para atender suas próprias necessidades. Portanto, se instituições eventualmente quiserem implementar uma função em particular, em um certo software, eles poderão contratar os serviços de qualquer desenvolvedor para a realização de tarefa, independentemente de quem tenha sido o fornecedor. Neto, comentários com o Neto, tá? Então, o Neto ele vai fazer os seus comentários.
Me ouvindo? Pronto, arrocha, né? Professor, foi bem esclarecedora essa parte do senhor agora, tá bom? Eu concordo com basicamente tudo que você falou. Agora, devo chamar a atenção, né, o que o senhor falou em relação à jogada do software proprietário. Realmente, eles oferecem sempre parcerias, né? Todo software proprietário vai oferecer parceria com as escolas, instituições de ensino, porque eles vão visar ao aluno adquirir conhecimento sobre aquela ferramenta, né? E dessa forma, como usuário, eu estou dando uma opinião assim, minha mesmo, porque eu sei, como usuário, ele se acostumando com a interface, ele não vai querer realmente migrar para outra, né? No geral, eles acabam que conseguem, então, ganhar um grande leque de novos usuários para aquela ferramenta. Um exemplo disso é o próprio Microsoft Office, né, que de fato é um bom produto, não tem ao que falar mal em questão dos recursos que são lançados frequentemente, mas ele é cobrado realmente um valor alto. Se você for ver, muitos hoje utilizam o Office, mas de forma licenciada, né, regularmente, nem todos. Aí quando a gente vai apresentar um valor de uma versão Pro de um Office, por exemplo, a pessoa se assusta. Vou dar um exemplo para vocês. Um Office, eu acho que 2009, que foi a última versão que eu procurei, foi 2016, versão Pro, né, a Professional, ele estava em torno de 2.500, uma licença para uma ativação, né? Então, realmente, você já vem com aquela cultura de ter se adaptado à ferramenta. Na própria escola, na própria educação básica, né, o aluno, quando começa a trabalhar com Word, é apresentado a eles o Word, o Excel, o PowerPoint, e não um editor de textos, uma ferramenta para manipular planilhas e apresentações de slides. Fala assim um termo genérico, né? Onde você pode aí, depois que você conhece uma ferramenta de edição de texto, você pode escolher se quer uma Microsoft Office, se quer uma LibreOffice Writer, se quer um documentos do Google, né? Então, realmente, eu vejo muito essa sacada das empresas. E eles acabam ganhando bastante público, né? E outra observação que o senhor fez foi em relação ao Meet, né? Uma ferramenta que hoje, professor, já está sendo cobrada, tá? Um valor diferente, eles estão com mais restrições, né? A gente percebeu isso no meio da pandemia, acredito que do final do ano passado para agora, restrições de quantidade de usuários, já tem outros planos que abrangem mais usuários, então o plano atual da UFC, por exemplo, ele atinge uma quantidade menor, uma quantidade menor de gravação também, então tem tudo isso envolvendo, né? Ok, Neto. Eu vou pedir para que você leia essa parte sobre responsabilidade social. Vai lá, Neto. Ok, deixa eu só aumentar aqui que eu tô... Pronto. A computação tornou-se uma parte essencial do dia a dia. A tecnologia digital está transformando a sociedade muito rapidamente e escolas têm uma influência no futuro da sociedade. Sua missão é fazer com que os estudantes estejam prontos para participar de uma sociedade digital livre. Ou seja, a missão da escola é realmente trazer esse entendimento de uma sociedade digital livre, ensinando a eles as habilidades que lhes facilitem ter o controle de suas próprias vidas. Software não deve estar sob o poder de um desenvolvedor que unilateralmente toma decisões que ninguém mais pode mudar. Instituições educacionais não devem permitir que empresas de software proprietário imponham seu poder sobre o resto da sociedade e o futuro. Até um comentário, professor, rapidamente, é que antigamente as pessoas tinham muito medo de manipular software porque achavam que o software manipulava as pessoas, né? Tipo assim, a gente, quando entende o conceito de software, a gente entende que é o usuário quem dá a instrução e não o software que vai dar a instrução que você vai fazer, né? Perfeito, Neto. E dentro desses comentários do Neto, tá? Eu vou pedir para ele que faça uma leitura, porque eu estou rouco já, sobre aprendizagem, economia e a qualidade. Neto, é com você. Ok, vamos lá. Aprendizagem. Ao se decidirem sobre o que vão estudar, mais e mais estudantes estão considerando se a universidade ensina ciência da computação e desenvolvimento de software utilizando software livre. Software livre significa que os estudantes são livres para estudar como os computadores funcionam e para aprender como adaptá-los às suas próprias necessidades. A aprendizagem sobre software livre também ajuda
no estudo da ética, no desenvolvimento de software e na prática profissional. Como a gente disse, uma liberdade do software livre está uma das 4 liberdades, né, onde o aluno vai ter acesso ao código-fonte e assim poder estudar, modificar e melhorar, né? Sobre economia. Esta é uma vantagem óbvia que vai interessar imediatamente muitos administradores de escolas, mas é um benefício superficial. O ponto principal desse aspecto é que, ao estarem autorizadas a distribuir cópias dos programas a um custo pequeno ou zero, as escolas podem de fato ajudar famílias em dificuldades financeiras, promovendo assim justiça e oportunidades iguais de aprendizagem entre os estudantes. Como o professor Rogério falou, o custo que foi cobrado na implementação daquele software livre para o microscópio foi basicamente para poder realmente servir de bolsa, né, dar um suporte aos alunos envolvidos e que eles realmente recebessem um retorno pelo trabalho deles. E não com a visão de realmente fechar aquele software e comercializar mais em diversos lugares, né? E quanto à qualidade, soluções com software livre estáveis, seguras e fáceis de instalar, já são disponíveis para a educação. Em todo caso, excelência de desempenho é um benefício secundário. O objetivo principal é a liberdade dos usuários de computador. Uma observação que eu posso trazer quanto à qualidade também é que eu posso falar assim, os usuários de software livre, eles têm uma ou diversas comunidades de software livre envolvendo cada software, né? Não só uma comunidade de software livre, mas sim para cada ferramenta existem comunidades no mundo todo. Agora, acerca do FreeEduc, que é uma distribuição do Linux educacional, projeto educacional. O FreeEduc ele é uma distribuição baseada no Knoppix, que roda diretamente do CD, ou seja, uma distribuição live CD. Assim como o Kurumin, sem a necessidade de instalar o sistema no disco rígido. Uma observação que eu posso trazer é que hoje a grande maioria das distribuições, distribuições Linux, né, elas vêm com essa função. São dezenas de programas que acompanham o FreeEduc. Softwares educacionais como de ciências, matemática e desenvolvimento lógico. Muito bom para ser utilizado em ambientes educacionais, além, é claro, do OpenOffice e GIMP. GIMP é uma ferramenta para edição de imagens, certo? Manipulação de imagens. E o OpenOffice, como o professor Rogério falou, para edição de texto, planilhas e apresentações. Perfeito, tá? Então, o Neto está fazendo esse trabalho, tá? Nós já temos praticamente a nossa distribuição, tá? De sistema operacional Linux para o LabPAN, tá? Com os softwares, tá? Que podem trabalhar com os alunos. Isso foi já um trabalho que o Neto desenvolveu, tá? Esse aqui, por exemplo, já é o Linux educacional. Se você procurar na internet, tá? Ele descontinuou, tá? Os seus progressivos avanços na versão 4. Então, se você quiser baixar, ainda é possível baixar da Universidade Federal do Paraná. Mas faz mais ou menos 4 anos, eu não sei por que 4 anos, que o Linux educacional parou. O Ministério da Educação não investiu mais em distribuições Linux, tá? Então, veja só que isso era estratégico para poder se dar continuidade nas escolas públicas, tá? Aqui, por exemplo, é o nosso Linux educacional, tá certo? É a distribuição do LabPAN CD Maker, que o Neto está desenvolvendo, ainda não tem um nome, e era isso que eu ia propor para o pessoal, Neto, tá? Você propor para a galera escolher o nome desse sistema operacional para o nosso computinho, tá? Então, ele é baseado em Linux educacional, nós o apelidamos de computinho ainda, tá? Porque, vamos dizer, foi a forma mais carinhosa que encontramos, né, de fazê-lo. Apresenta ampla conexão com a web, pode ser usado no Orange Pi, pode ser utilizado em Raspberry Pi, eu utilizo com o Raspberry,
viabiliza trabalhos com recursos educacionais e nossa versão 1.0, ela saiu quando apareceu a pandemia. Tá certo? Neto, faça comentários. Pronto. Se quiser, professor, tem até umas imagens aqui de um slide que eu posso apresentar para mostrar a execução de alguns softwares. Pode ser? Pode, eu vou retirar a minha apresentação. Tá? Rapidinho, para não tomar muito tempo da nossa aula. Rapidinho. Então, agora vamos esperar a apresentação que o Neto está carregando. Só um minutinho, gente. Estou fazendo aqui. Não está conseguindo apresentar a imagem. Espera aí. Só mais um minutinho. Deixa eu pegar aqui o código da reunião, que eu tô pelo smartphone. NF. Tá bom. Vocês estão visualizando a tela? Sim. Pronto, gente. Basicamente, essa imagem remete à nossa área de trabalho, né, a desktop do sistema operacional. Temporariamente está sendo chamado de LabPan OS. Vocês podem ver a logotipo aí, tanto na área de trabalho, no papel de parede, quanto no canto inferior esquerdo da tela. E aí a gente tem basicamente aqui um conjunto básico de softwares educativos, né? Como o professor Rogério falou, a nossa proposta também é contemplar toda aquela coleção de softwares que o FreeEduc traz, né? Deixa eu avançando aqui. Pronto, aqui eu tenho um menu para vocês, onde tem realmente, como eu disse, uma coleção aqui de softwares como aplicações educacionais, ensino de programação, manipulação de projetos, gráficos. Vamos avançando mais um pouco aqui. Aqui, dentro do submenu Aplicações Educacionais, a gente traz uma coleção de softwares para ensino de ciências, ensino de matemática, de idiomas e também de projetos educacionais. Como o professor Rogério falou no slide dele, o R-Software e o GNU PSPP também. Aqui dentro de ensino de ciências, diversos softwares, né, como Causium, KStars, Scilab, Open Universe. De ensino de matemática, o Cantor, FreeMath, GeoGebra, que é o software que o professor Rogério falou, no qual o Fredson está trabalhando. Aqui eu vou mostrar para vocês a execução do GeoGebra, certo? Vocês podem ver, essa placa que estava utilizando esse software é uma Raspberry Pi 2, então não é uma placa tão nova, e mesmo assim ela conseguiu executar e desempenhar bem as atividades do GeoGebra. Então vocês podem perceber que ele também é bem leve, né? Aqui outro exemplo para vocês, a listagem de softwares de ensino de idiomas, Blink, Kangman, entre outros. E como eu disse, ensino de softwares para pesquisa educacional. Então, o GNU PSPP, ele assim como os costumes hackers de trazer acrônimo, né, os nomes dos softwares, ele traz, no caso, o inverso ao nome do software, que ele é uma alternativa, que é o software SPSS, da IBM, conhecido para trabalho com estatística, né, professor? E pesquisa educacional. Aí, então, criaram o GNU PSPP, que é o inverso. Onde tem S, põe P, onde tem P, põe S. Pois não, professor? O Gleison pergunta agora, esse sistema operacional é voltado para a educação? Pode falar, Neto. Isso. Como o professor Rogério falou, a gente trabalha com ele voltado para a educação, com essa coleção, né, desses softwares que estão contemplados aí, e também pode ser usado para diversas outras funcionalidades, né? Vou avançando mais um pouco aqui para mostrar, ó. Eu também posso tanto trabalhar com o ensino de programação,
como propriamente com a própria programação, né? Porque eu vou trabalhar com o Arduino IDE, que é uma ferramenta para criar códigos, né, em cima de microcontroladores. Então, posso trabalhar tanto para ensinar, quanto também para manipular Arduinos, como IDLE, que é para trabalho com Python, Scratch, KTurtle, entre outros, né? Minecraft também. O Sávio está levantando a mão para fazer uma pergunta. Pois não, meu irmão. Rapidinho, tudo bom, Neto? Deixa eu te perguntar, vocês tinham falado sobre esse sistema operacional, né, que ele entrou em fase final de desenvolvimento a partir do início da pandemia, né? Começou a pandemia e tudo mais. Para esse software, tinham expectativas de distribuição deles para a comunidade docente, os professores da rede estadual municipal? É a nossa perspectiva, tá? Isso, perfeito. Só um parênteses, a gente disponibilizou algumas, né, professor, versões, inclusive para o professor Rogério e para mim, por questão de necessidade, de fato, só que a gente ainda está na versão alfa, né? Mas são poucos critérios, são poucas coisinhas para a gente poder realmente disponibilizar de forma mais ampla, que é o que a gente já quer estar fazendo ainda esse ano, tá bom? Então, a nossa ideia também é criar comunidades, né? A comunidade envolvendo esse software para que a gente possa contribuir e também ter pessoas contribuindo, né? Disponibilizar e também que pessoas alimentem ele, né? Melhorem e tragam sugestões e compartilhem ele, tanto como o professor Rogério falou, tanto com instituições de ensino público ou privadas. É só para finalizar, né? Essa tela do Arduino IDE. Aqui não tem nenhum código executado. Aqui eu tenho mais alguma coleção aqui de softwares para desenho de projetos. FreeSim, GEDA, entre outros. KiCad também. E jogos educacionais, né? Tem diversos aqui. Que é a execução de um navegador da internet, no caso Mozilla Firefox, no site da UFC. E outra aba com o site do laboratório LabPan CDMaker. E aqui são os links que, como eu disse, a gente vai estar redisponibilizando essa versão do LabPan OS, tá? Na versão alfa ainda. Se vocês quiserem pedir... Interrompeu, né, a tela aqui. Essa distribuição para o Neto daí ele verifica com vocês como fazer essa distribuição, tá? Para que vocês utilizem e tentem fazer também com o Neto uma comunidade, né? Ele já está já no período de fazer a qualificação dele. O Fredson, a qualificação dele foi a semana passada, tá? Ainda não é a defesa do projeto, porque, por exemplo, o projeto a gente já pensou em trabalhar com uma outra perspectiva também, que é a perspectiva da autonomia, tá? Da autonomia energética, que a gente quer fazer com utilização de energia solar, tá? Então, aqui está, vamos dizer assim, a versão nossa do computinho. Aqui no cantinho da parede é um monitor de vídeo e tal, que a gente tentou fazer uma versão do computinho, mas, basicamente, esse computinho, ele está... Aqui funciona na versão do GeoGebra, é uma máquina que eu tenho aqui, que é uma placa single board, com um case de utilização. Aqui mostrando o poder de navegabilidade dele, tá? Então, e aqui mostrando, vamos dizer, recursos que são soft livre, como, por exemplo, Luz do Saber, é um soft livre que começou na Universidade Federal do Ceará, tá? Quem fez foi o professor Marcos Dionísio, tá? Que trabalhou também no Laboratório de Multimeios. Ele começou o Luz do Saber na perspectiva freiriana. Ele se baseou nas ideias de Paulo Freire para fazer este recurso, que hoje é utilizado pelo Estado do Ceará, pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará. É uma rede social também que envolve cerca de 10 milhões de pessoas dos países de língua portuguesa, tá? E dentro do Luz do Saber, além dos incentivos à acessibilidade, nós temos vários projetos, como, por exemplo, Primeiro Nome, Alfabeto, tá? Letras do Nome, Meus Amigos.
aqui o link, tá? Vocês podem procurar no Google Luz do Saber também e utilizá-lo, tá? É uma ferramenta aberta e livre para que você possa utilizar nas suas aulas, tá? Com crianças do ensino fundamental e também na perspectiva da pré-escola, tá? Também, tá certo? Aqui, por exemplo, são histórias que as crianças já criaram, tá? Como criar e inventar, viver e aprender, brincar e ser criança. Você tem um módulo de leitura aqui do Luz do Saber, tá? Os temas criar e inventar. Aqui a página do LibreOffice. Eu utilizo o LibreOffice. Em português já faz umas 4 ou 6 versões que eu estou utilizando. Ele nunca me decepcionou. Ele não vai ter ferramenta, tá? Ele não vai ter uma quantidade de ferramentas imensas que, de repente, os da Microsoft têm, mas ele não me decepcionou, tá certo? Aqui a página do Free Software Foundation, tá? fsf.org, tá? E aqui é outra distribuição do Computinha. A placa single board está aqui dentro, aqui embaixo, tá? Essa distribuição a gente fez no final de 2019, tá? Isso aqui é uma placa single board, por exemplo, do Raspberry. Isso aqui já é um computador, tá? É um computador que pode caber no teu bolso, tá? Você poderia falar um pouquinho sobre essas placas? Pronto, professor. Vou trazer algumas características aqui básicas delas, que é a questão de mobilidade. Como vocês podem ver, o professor Rogério falou, né? Ela realmente cabe no nosso bolso. O tamanho dela é aproximado de um cartão de crédito, gente. Então, ela realmente é bem compacta. Essa perspectiva de single board computer, ela já não é tão atual. Ela já trazia antigamente essa ideia de mobilidade e um baixo custo, unificando todos os componentes que um computador tem em uma placa só, né? Por isso o nome single board, uma placa. Qual é o custo de uma placa Raspberry Pi? Pronto, professor. Em dólar, porque é uma coisa que sofre menos alteração, não o valor do real, né? Mas o valor dela é entre 5 e 35 dólares. Então, realmente, ela tem uma ideia de também trazer um baixo custo. Além da mobilidade que ela tem um baixo custo e tem um baixo consumo energético, né? Porque ela é alimentada por uma fonte de 5 volts, né? E um carregador de celular eu posso acoplar nela e ligar meus dispositivos. E outra vantagem e uma característica que a single boards tem, single board computers, desde as primeiras versões, né, desde meados de 1970, o professor Rogério até falou no começo da aula da Altair, que usava o 8080, ele é um Sim. processador que foi utilizado nas placas single board da época. Um exemplo era a SBC 80/10 e 80/10A da Intel, e também o Dynamicro, né, que o Dynamicro ele era até compartilhado com essa cultura de informática, que o professor Rogério falou, por revistas de eletrônica da época também, né, incentivando que você montasse o seu próprio computador em cima de uma placa dessa single board. E assim, como eu falei, uma característica que tem entre essas antigas e as atuais também são esses pinos que vocês estão vendo aí em cima, nessa parte superior da placa mesmo, que são GPIO ports, que são as portas de propósito geral, né, finalidade geral de entrada e saída. São através delas que a gente consegue manipular outros componentes, né, como sensores, LEDs, motores, e dessa forma dar vida a dispositivos da nossa própria casa, né, e também das empresas, que a gente entra já na nossa perspectiva do IoT, na internet das coisas. Pronto. Aqui temos o Banana Pi e o Orange Pi. Todos vêm com nome de fruta, tá? Essas placas atualmente vêm com nome de fruta, mas poderia falar um pouquinho, Neto? Isso. Se vocês forem ver, na verdade, a ideia, até a Raspberry Pi Foundation, né, que é a fundação que criou a
Raspberry Pi, que inclusive ela foi criada com a finalidade de ser um produto educacional, né? Democratizar o acesso à educação através desses computadores, como eu disse, por baixo custo e mobilidade. Ela, não ela, né, mas o nome ficou famoso e popular como torta de framboesa, né? O Pi é PI. Esse motivo também é por usar a linguagem Python para trabalhar com o processador, que é do tipo ARM, então processador móvel, né? Então ele também pode ser comparado, né? Sempre tem essas analogias e acrônimos nas comunidades hackers, né? Com PI tanto para Python quanto também para torta, né? Que é Pi, PIE. Então todas essas plaquinhas vocês vão ver, ou grande parte, né? Não é uma lei, que elas vão ter a sua nomenclatura em cima de Pi, né? De torta ou do Python. E alguma fruta, Banana Pi, Orange Pi, Raspberry Pi. Tem também Android, né, professor? Tem outras placas também. Tem a Nano Pi, É, que nesse caso não é fruta, mas é existe Nano uma porque lista, hoje em dia, de cerca de 141 equipamentos single board, tá? Mas uma coisa interessante que eu falo, desses 141, a maioria deles hoje é impresso e desenvolvido na China, tá? Tanto o Banana Pi quanto o Orange Pi, tá? O Raspberry Pi, ele foi feito na Inglaterra como um projeto de acessibilidade, de acesso ao povo com menor rentabilidade financeira, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, um caso em que aqui tem uma placa single board aqui dentro, e isso aqui é uma impressora 3D, tá? Então tem projetos abertos de hardware livre, tá? E por hoje isso daí seria o só, né? Perguntas, tá? Vocês querem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Aqui estão as bibliografias com os links de acessibilidade, tá certo? Alguma pergunta, pessoal? Não, professor, por mim tá tranquilo. Também por mim está tranquilo, professor. Tranquilo? Eu pensei que a gente ia conseguir, em pouco tempo, fazer essa aula, mas já bateu um cansaço aqui. Mas semana que vem a gente dá continuidade à aula no SIGA, se vocês procurarem. Eu coloquei 2 slides, o slide para essa aula e o slide para a próxima aula, que eu já vou falar das metodologias, viu? Coloquem nome completo e número de matrícula. Neto, você quer falar alguma coisa? eu comentar que quando é um assunto mais técnico assim, as pessoas às vezes não falam tanto, né? Mas só para deixar também outro comentário, o site do Abipan, o professor Rogério, há um tempo atrás, ele fez até um levantamento de 10 single board computers, né, professor? Então tem lá disponível a URL e a gente disponibiliza depois também. E eu ia compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz no Consolide, foi semana passada. Pode Porém, compartilhar. Você porém pode o link compartilhar no WhatsApp do grupo, e pode ser compartilhado, depois compartilhar comigo para eu poder compartilhar no SIGA. Perfeito, sim, mas é isso que eu ia falar. Porém, o link ficou indisponível por enquanto, porque o pessoal lá da organização disse que no dia, inclusive, o único dia, que foi o dia que eu palestrei, eles colocaram umas músicas com direitos autorais e aí bloquearam, né, o link. Aí eles estão fazendo uma edição e vão postar novamente. Aí assim que a gente tiver, eu compartilho. A ideia que eu quero compartilhar é porque vocês lá eu falo um pouco mais, né, sobre single board, tecnologias open source. A gente tem um panorama um pouco maior. E aí seria até um complemento também à aula. Mas ainda não atualizaram o link. Então, beleza. Eu compartilho depois com vocês, tá? Pessoal, um grande abraço. Não se esqueçam de colocar o nome completo, número de matrícula. A gente vai colocar alguns fóruns nesses dias. Por hoje é só, mas ainda a gente chega a repor o material de matrícula. Esse aqui são os meus cãezinhos, que estão latindo aqui atrás.
Um abraço a todos e se cuidem, pessoal.